Salve, salve, galera! Pode crer, Coate, estamos chegando na área de novo, novamente, trazendo aqui mais um assunto importante para a nossa construção das políticas públicas de cultura. Meu nome é Djalma, eu sou produtor cultural, tenho a satisfação de estar fazendo parte aí da ONG Consciência e Atitude, que está disponibilizando aí esse espaço, né, através de um edital que foi contemplado, edital da Aldir Blanc, do Cultura Viva. Então a gente está aí realizando, trabalhando, construindo esse espaço de participação social, de construção, de fortalecimento. E de cara já vou pedir aí para vocês deixar o like, seguir a gente, porque a gente está precisando alcançar um número X de seguidores para fazer esses programas ao vivo e ter a interação de vocês, né, com perguntas, para a gente poder estar fortalecendo e construindo de forma coletiva. Certo? Vou fazer aqui minha audiodescrição, então, recurso de acessibilidade. Eu sou um homem pardo de pele clara, sou magro, tenho 1,76 m, estou usando um boné marronzinho claro, estou usando uma camisa branca, que é do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, das Agências Territoriais de Cultura. Estou aqui com o meu celular, me auxiliando, numa mesa, com o nosso cenário aqui do Pode Crer Coate, Cultura e Informação, e sempre na boa parceria aí do professor Emerson Machado. Então, olá a todos e todas, Emerson Machado, aqui operando as picapes aqui da transmissão. Então vou aproveitar e fazer minha audiodescrição. Então eu sou um homem branco, de cabelo curto, uso um óculos com armação grossa, sou de camiseta vermelha. Na minha frente eu tenho um notebook onde eu opero o programa. É isso aí? Vamos falar do que hoje então, professor? Vamos colocar aqui no palco, então, o nosso tema de hoje. Volta. Aí. Então, cartilha de orientação para a participação social na política nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Então, aqui nós vamos trazer informações hoje para a participação da sociedade, de você, né? É muito importante a participação social, porque a gente tem uma cultura no Brasil que é muito de aguardar as coisas acontecerem. É claro que a gente, né, elege, enfim, né, os nossos governantes para que eles façam as coisas. Mas, por outro lado, nós temos que também ter a nossa participação social, a nossa pressão popular, para que aquele plano de governo, aquelas intenções, né, do prefeito, do governador ou presidente, elas sejam concretizadas. Então, para isso, é fundamental a pressão e a participação social. E é isso que a gente vai tratar hoje, né? Isso mesmo, mano. Participação social, a gente fala, acho que desde o primeiro programa, né? A gente sempre traz essa questão aí que é importantíssima. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais de que forma a gente pode ter, né, a nossa participação social na construção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, especialmente nos nossos municípios, né, nos nossos territórios. Esse material que a gente vai estar mostrando aqui para vocês, a gente buscou lá no site do MINC, tá? Então, quem quiser dar uma procurada lá, tem outros materiais orientativos na aba lá da Aldir Blanc, ciclo 2, tem manuais, guias e manuais orientativos. Então, dá uma procurada lá que está esse material lá, e tem outros, muitos materiais lá que vai dar uma excelente visão aí para a gente entender nosso papel. Eu coloquei aqui embaixo agora, né? Quiser acessar lá o site, né? Então, né, www.gov.br/cultura/pt-br. Então, vamos seguindo, então, acho que os primeiros slides ali mostram a construção, né, de quem construiu esse documento, a participação de todos que fizeram parte, que todos são muito importantes aqui, contribuindo cada um na sua área, né. Então, chegando aí na primeira, na página número 4, né, que é uma apresentação aqui, umas boas-vindas, né. Essa cartilha é um convite para você, gestor, gestora cultural, integrante de Conselho Municipal de Cultura, artistas, produtores, coletivos e demais pessoas interessadas na cultura. Vamos entender como a participação é fundamental para o sucesso na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A participação social é um dos princípios estabelecidos na política. Então já vem na raiz da PNAB, já está a questão da participação social.
Essa participação está na origem da lei que instituiu, então, a PNAB, né? A partir de um longo processo de mobilização social desde o contexto da pandemia. A sociedade civil, com fóruns e redes de gestores locais de cultura, conseguiram pressionar o Congresso Nacional a aprovar a Lei de Fomento à Cultura Nacional. Dessa maneira, a participação social se estabeleceu como um pilar da política. Então, para quem está chegando agora, vai buscar essa história que é muito legal, mas para quem construiu tudo isso, parabéns e muito obrigado por ter encarado a luta nos piores momentos, nos momentos em que o nosso país não tinha MINC, até o Ministério da Cultura havia sido extinto, a gente passou por pandemia, então o pior cenário, tinha gente lá lutando para a efetivação das políticas públicas, para a construção, e colocaram como pilar disso tudo a participação social, que foi muito assertivo, e está dando os reflexos, os resultados até hoje, mas a gente precisa, né, se apropriar desse nosso direito e efetivamente exercer esse nosso direito. E essa movimentação, ela foi muito importante, porque num momento de pandemia, né, o primeiro setor que fecha é o setor da cultura, né? Então, espetáculos, né, em função da aglomeração, né, de gente e tudo mais, então, espetáculos, shows, eventos, né? E aí é interessante a gente pensar assim, mas o cantor não pode cantar, mas não é o cantor. É o cantor, o operador de som, é o operador de luz, o pessoal da montagem do palco, né? Se a gente for pensar num clube, né? Os garçons, né? Então, a estrutura toda da cultura, ela simplesmente foi congelada, né? E aí, como é que ficam esses artistas, né? Porque às vezes quando fala de artista, a gente geralmente vem na cabeça os grandes artistas, sim, né? Mas não pensa nos médios e nos pequenos, que são a grande maioria, né? Então essa política ela foi muito importante nesse momento, né? Numa necessidade da comunidade cultural e também após a criação, né, do governo federal, do Ministério da Cultura, fez com que essa cultura virasse lei. Então eu acho que isso foi assim, uma grande jogada do governo federal e que a gente não pode esquecer, né, que antes a gente estava sem o Ministério da Cultura. E um país sem cultura é um país sem identidade, é um país fraco. Exatamente. Então, nos princípios da PNAB, né, estão a gestão democrática e compartilhada entre o poder público e entre a sociedade civil, tá? Então, outra questão aqui também é o estímulo à participação social e ao controle social das políticas públicas de cultura, por meio dos órgãos e instâncias competentes, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para assegurarem a gestão democrática compartilhada. A lei estabeleceu a obrigatoriedade de ouvir a sociedade civil, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos conselhos de cultura, para formular o plano de aplicação dos recursos, ou famoso PAR. Os conselhos de política cultural são componentes de participação social para pactuar políticas públicas de cultura, considerando a diversidade territorial e cultural. Segundo a Lei 14.835, que é o marco regulatório do fomento à cultura, que institui o Sistema Nacional, os conselhos devem ter caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo, com composição de, no mínimo, paritária, né, da sociedade civil em relação aos membros do poder público. Então aqui, galera, está dizendo que essa consulta, essa participação popular, ela é prioritariamente através dos conselhos, que os conselhos, teoricamente, estão lá para nos representar. Cada setorial, cada linguagem da cultura tem um representante no conselho, né? Mas a gente sabe que na prática, infelizmente, não é bem essa a realidade. Muitos municípios têm conselhos totalmente aparelhados pelo poder público, que não representam de forma legítima a sociedade civil, e nesses casos, então, é importantíssimo que a gente mesmo se represente, que cada setorial se autorrepresente e a gente possa fazer a nossa voz, a nossa opinião realmente valer, né? Não de forma fictícia, só para o gestor poder preencher lá no parque, consultou o conselho, e, na verdade, sendo que, na verdade, a opinião da sociedade civil não está expressada ali, né, através da opinião do conselho. Então, é importante a gente se atentar nisso. São diversos artigos que tratam da participação social na Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, no marco de Fomento à Cultura e em seus decretos.
portais e instruções normativas no intuito de fortalecer as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. Tais como, bom, aqui agora a gente tem uma lista, se alguém quiser copiar, tirar um print aí, para se municiar, para entender que isso não é a gente não está pedindo para opinar, a gente tem o direito, e em certa medida até um dever, de participar. Então, vai aqui uma série de leis. A primeira aqui é a própria lei da PNAB, né, 14.399. Depois a gente tem um decreto que regulamenta a PNAB. Temos aqui portarias de ações afirmativas, de participação social. Temos aqui o decreto de fomento à cultura, o marco regulatório de fomento à cultura. E, por último, esse 14.835, na verdade, é o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Então, em cada um desses aqui, inclusive, está trazendo quais são os artigos e quais são os incisos, para ir direto. Abre aqui um link e vai direto lá onde é que está dizendo que a gente tem o direito e o dever de estar participando de forma efetiva, tá? Eu acho que isso é importante daí destacar, Djalma, que é o seguinte: com essas informações, tu consegue abordar o poder público lá, o secretário, o coordenador de cultura, né, do teu município, e não confrontar, mas mostrar para ele, olha, não é bem assim, na lei aqui está dizendo outra coisa e tal. Porque às vezes, como a gente falou num outro episódio, às vezes esse gestor, né, vai estar envolvido com um calendário cultural do município e tal, e às vezes falta gente para dar suporte e tudo mais, e não tem acesso ou não teve tempo de se informar direito. Então, a participação social, ela é fundamental nesse sentido, né? De participar, mas participar com consciência, com informação, né? É isso aí. Então, se em algum momento alguém quiser barrar a participação social, está aqui uma lista de leis, decretos, instruções normativas que garantem a nossa participação. Certo? Vamos seguindo aqui. A próxima é o Plano de Aplicação dos Recursos, que é o famoso PAR. Então, o nome aqui já é muito sugestivo, né? É como a gente vai aplicar os recursos da PNAB no nosso município. Então, o PAR é um documento que deve refletir as metas e atividades a serem desenvolvidas pelo município ou pelo Estado, detalhando a execução dos recursos recebidos pela Política Nacional Aldir Blanc a partir de um processo de escuta pública. Então, a elaboração do PAR pode ser anual ou plurianual, tá? Só para esse ano ou para vários anos, valorizando uma política de continuidade, planejamento e prevendo quais transformações o município deseja alcançar, né, em curto, médio e longo prazo. Que inclusive tem algumas perguntas norteadoras aqui, né? Norteadoras não é uma boa expressão. Orientadoras. Norteadoras não, mas norte. Não, eu não gosto mais de apontar para o norte, eu gosto de apontar para o sul. Então, são perguntas orientadoras. Como eu imagino minha cidade daqui a alguns anos? Na questão cultural, né? Como gostaria de fortalecer a cultura na minha comunidade ao longo dos próximos anos? O que podemos fazer agora e como podemos planejar o nosso futuro? Então, o que está faltando no teu município que daqui 2, 3, 4, 10 anos vai ser possível alcançar? E o que é possível alcançar agora, nesse momento? Então, são perguntas importantes aí na hora de a gente definir como a gente vai utilizar os recursos da Política Nacional Aldir Blanc. E uma questão muito prática é, um exemplo, vamos lá lançar um edital que tenha vagas de 50 mil, ou quem sabe, de repente, 10 vagas de 50 mil, ou quem sabe vamos fazer 20 vagas de 25 mil. Ou vamos fazer algumas vagas de 25 e outras de 50. Quem vai responder isso? A sociedade civil, que é quem faz a cultura acontecer, e também não é só uma resposta de opinião, mas também uma questão de números. Por isso que é importante fazer um levantamento de quantas entidades tem no município, quantas estão atuando, quantas são de grande porte, quantas são de menor porte, quantas atuam em territórios periféricos. Tudo isso é importantíssimo na hora de construir o PAR e outras políticas públicas de cultura, né? Tanto na implementação das políticas do governo federal, quanto na criação das políticas próprias, né, do município. Então, dando sequência aqui, a sociedade civil deverá ser ouvida na elaboração do PAR, por intermédio do Conselho de Cultura, como a gente falou antes, e na ausência desse, em assembleias gerais, junto aos agentes e fazedores de cultura do território. As escutas possuem caráter consultivo e, segundo a portaria 200 de 2025,
são obrigatórias na etapa de elaboração do par da Aldir Blanc. A obrigatoriedade ocorre de modo prático. Inclusive, ao preencher o par na plataforma CultBR, o gestor ou gestora deverá comprovar as atividades de escuta pública. Sem comprovação da participação social, como a ata de comprovação das ações executadas, a plataforma não permite avançar para os demais itens do preenchimento. Então, olha como é importante, para o gestor poder seguir os processos, os passos, lá na plataforma que ele se relaciona com o governo federal, ele precisa comprovar que a sociedade civil teve sua voz e foi ouvida, né, e teve a sua escuta ativa. Então, só que novamente, né, pessoal, não adianta a gente ter um conselho, muitas vezes fictício, que vai lá só para a prefeitura poder preencher esse documento aqui e mandar, porque não nos resolve nada. E, de certa forma, é até um desrespeito com quem fez toda essa batalha para a gente ter esse direito de estar participando. Então, Djalma, vamos aproveitar então esse momento de pausa, de troca de tela. Break? Aqui. É o break. Vamos pro break. Pessoal, curte, comenta, compartilha aí no vídeo. E agora eu vou colocar aqui para nós mais um pedido. Entra no Instagram lá, @ONGCoate, _consciência e atitude, e curte lá o nosso podcast, segue lá a gente no Instagram, busca a gente nas redes sociais, porque a gente precisa ampliar o número de seguidores do Instagram para que a gente possa começar a fazer esse videocast, né, ao vivo. E aí, ao vivo, a gente vai poder responder as perguntas na hora, a gente vai poder interagir com o público, então vai ser muito melhor, tá? Então, reafirmando que entra lá no Instagram e segue a gente. É isso aí, galera. Segue nós lá, fortalece, compartilha e vamos dar. E sem falar que ao vivo a gente pode cometer aqui também algumas gafes, que vai ser bem legal, vai ser bem interativo. Certo? Vamos dar sequência então? Bom, vamos pro 1 ali, meu querido. Como construir um processo de escuta pública, tá? Envolva o Conselho de Cultura ou de Política Cultural em todo o ciclo da política. Então, galera, meus conselheiros, vamos lá participar de todo o processo da Aldir Blanc. Se não puder, todo o conselho está acompanhando. Eleja aí uma comissão do conselho que vai pegar as principais informações. Se tiver dúvida, vai lá deliberar com os colegas, mas não deixe de participar, porque vocês estão aí nos representando exatamente para isso. O conselho é um espaço de articulação e pactuação com a sociedade civil. Nessa perspectiva, a construção conjunta com o Conselho é benéfica por proporcionar maior legitimidade sociais às decisões referentes à aplicação dos recursos. As conselheiras e os conselheiros são agentes com conhecimento das demandas da comunidade cultural e seus territórios. Portanto, são peças-chave para nos processos de decisão acerca da destinação dos recursos públicos. Então, como a gente já falou, né, cada conselheiro vem de um segmento, de uma linguagem, de uma setorial, e sabe, no mínimo, lá no seu segmento, quais são as dificuldades, quais são os potenciais e o que está precisando. Eu acho que é importante também destacar o seguinte, que tu tem que estar envolvido, saber quem são os conselheiros, né? Então, assim, e não só da minha área, da literatura, né, mas geral, porque na hora do consumo da cultura, né, Djalma, a gente vai consumir tudo, literatura, audiovisual, teatro e tal. Então, que a nossa preocupação ela não seja só do nosso setor, né, mas que seja da cultura de uma maneira mais ampla. Né? Com certeza. Inclusive aqui na próxima parágrafo fala sobre também envolver o poder legislativo, né? Nossos vereadores, exatamente, toda essa galera aí. Inclusive nas assembleias já existem as comissões de cultura, né? Mas em alguns municípios também. No nosso aqui ainda não temos, mas podemos trabalhar para que tenha alguns vereadores que estejam acompanhando esse processo mais de perto, né? E possam ter propriedade na hora de legislar, criar novas leis, entendam, né, das leis que já existem e também da realidade que existe no nosso município. Vou passar? Vamos seguindo? 2. Embase o plano de aplicação dos recursos no histórico de demandas da comunidade cultural, procurando debates anteriores com documentos prévios.
É recomendado que, antes de convocar as consultas, a gestão, em parceria com o Conselho, construa um embasamento prévio a partir de demandas já priorizadas pela comunidade. Então, aquele trabalhinho, aquele dever de casa, antes de chamar a galera para conversar, para não chegar e começar do zero, a gente pode ter alguns pontos de referência para iniciar os debates, né? Aqui, inclusive, está apontado alguns. Primeiro, o ente possui plano de cultura? Quais são as metas priorizadas? Aqui no nosso município a gente tem um plano municipal de cultura, praticamente todos têm, porque quando aderiram aí à Política Nacional Aldir Blanc, todos os municípios se comprometeram em criar conselho, plano e fundo, embora alguns talvez ainda não tenham cumprido ainda essa meta, ou talvez estejam com seus planos desatualizados, mas, a princípio, é para todos os municípios ter o seu plano municipal de cultura, que esse plano é construído com a sociedade civil e aponta as principais metas. Então, na hora de chamar para uma consulta pública para falar sobre como utilizar os recursos, é importante a gente olhar para esse plano e tentar deliberar acompanhando essas metas, né? Próximo aqui é quando foi realizada a última conferência de cultura, quais foram os encaminhamentos? Então, novamente, né? A cada 2 anos, todos os municípios precisam ter uma conferência municipal de cultura e lá saem várias demandas, várias pautas. Então, olhar para essas pautas aí para também ter uma noção de para que lado a gente vai. Quais as principais demandas debatidas pelo Conselho de Política Cultural? Então, vocês aí, conselheiros, o que vocês têm conversado? Quais são as demandas? O que vocês têm discutido nos últimos tempos? É importante a sua opinião ser trazida para a audiência pública. Qual o plano de governo debatido nas últimas eleições para o setor cultural? Então, é um recurso público, pessoal, mas a gente entende que cada município ele tem o seu prefeito, e o seu prefeito apresentou um plano de governo lá na época da eleição, da campanha, e se ele foi eleito, é porque a comunidade elegeu aquele plano de governo como o melhor plano, né, apresentado no momento para a nossa sociedade. E dentro de todo plano de governo existe um plano para a cultura. Então, é muito relevante, muito justo que se olhe para esse plano de governo para que o prefeito também consiga alcançar algumas das suas metas, alguns dos seus compromissos, não que ele vai cumprir com todas as suas promessas de campanha com o dinheiro da Aldir Blanc, né? Não é bem por aí, mas seguindo os princípios da Lei Aldir Blanc, se puder ir de encontro com aquilo que o prefeito propôs, planejou, maravilha, fica perfeito. Constam propostas para o setor cultural em outros planos oficiais do ente para áreas relacionadas como educação, turismo. Isso aqui fala sobre a transversalidade. Então, vamos lá dar uma conversada com o pessoal da Secretaria da Educação, do Desenvolvimento Social, do Turismo, ver se lá naquele plano deles, ou mesmo no plano de governo, nessas áreas, fala sobre cultura. Porque daqui a pouco lá no plano para a educação existe algo sobre a cultura. Então, vamos tentar conversar, vamos tentar encaixar para fazer essa transversalidade, porque isso, né, potencializa muito mais os efeitos que a cultura traz para a nossa sociedade. Porque uma coisa é uma ação da Secretaria de Cultura, né? Outra coisa é uma ação da Secretaria de Cultura, que vai envolver a educação, o turismo, né? Então isso vai fazer com que mais pessoas se envolvam, mais pessoas vão ter acesso àquele produto cultural ou atividade cultural. Então essa transversalidade é uma tendência, não só na cultura, mas como em várias áreas, né? Como na educação também. Exatamente. Então agora aqui a gente tem algumas dicas também de como a sociedade civil se preparar, tá? Enquanto agentes individuais, né? Mas também enquanto coletivos e entidades, tá? Aqui a primeira dica é consulte as redes sociais, ou seja, fica acompanhando aí as redes sociais, o site do município, para ter todas as informações, não deixar passar nada. E quando tiver alguma informação sobre isso, compartilha aí com os coleguinhas, né, com a galera que faz a cultura. E se não tiver saindo informação nenhuma, vamos buscar, vamos mandar um e-mail à prefeitura, ligar, perguntar como é que tá, a quantas anda, qual é a previsão de lançamento da audiência pública, enfim, vamos fazer sempre esse acompanhamento de perto. A segunda dica aqui é, se for um encontro presencial online, veja se há um formulário de inscrição antecipada. Esses formulários de inscrição, geralmente, eles trazem algumas características ali, tá? De qual linguagem, qual segmento, de qual região do município. Isso também são dados, como a gente acabou de dizer, dados importantes para a construção. A próxima dica é prepare um relatório de suas atividades, daquilo que a tua entidade almeja, tá? Porque se cada entidade levar aquilo que almeja,
quando a gente chegar lá na audiência pública, a gente vai ver que muitas pautas convergem, né, se encontram. Então, se a minha pauta vai se encontrar com a pauta de vários outros, então aí já temos uma demanda que precisa ser observada e, quem sabe, colocada aí dentro do nosso plano de aplicação dos recursos. E o próximo, lembre-se que esse espaço, né, é um espaço democrático, onde as nossas opiniões precisam ser respeitadas, mas a gente também precisa respeitar a opinião dos outros, né? Cada um tem suas visões, suas histórias, suas trajetórias, suas realidades. Mesmo dentro do município, a gente tem entidades que são periféricas, lá das vilas, dos bairros, tem outros que são rurais, tem outros que são do centro, e todas são importantíssimas, todas têm que ter a sua opinião validada e respeitada, principalmente. Bom, então essas são algumas dicas práticas, tá? Para a gente estar se preparando para ir para uma audiência pública. A gente vai para o 3 aqui, que é defina os mecanismos de consulta pública que utilizará. Isso aqui é mesmo para o Conselho e também para a Secretaria Municipal de Cultura, né? Mas a sociedade civil também pode sugerir. Vamos aqui, a gente tem uns quadrinhos aqui, ó, de sugestões, tá? De mecanismos de participação. No próximo. Aí, ó. Então, um dos mecanismos de participação é reuniões com o Conselho de Cultura ou o Conselho de Políticas Culturais, como é chamado em alguns lugares, tá? Então, esse é um mecanismo que a gente tem. A gente pode, conselho se reúne com secretaria, mas a gente mesmo pode se reunir com o conselho, setoriais podem se reunir com o conselho. Então, tudo isso são formas da gente de realizar a consulta e a participação social. Tem outra aqui que é Assembleias Gerais, a outra é audiências públicas, conferências de cultura, fóruns e plenárias setoriais territoriais. Esses fóruns e plenárias setoriais, quando a gente fala em setoriais, a gente está falando de uma linguagem. Então, daqui a pouco, o setorial da música se reúne, elenca ali quais são as suas demandas, depois o setorial do hip hop, e assim vai indo, cada setorial, para quando a gente chegar na audiência pública, a gente ter algo maior. E lembrando, né, aqui tem outros também, consulta pública online, também é importante, formulários, pesquisas, reuniões de devolutiva. Então, a Secretaria de Cultura ou o próprio Conselho vai compilar todos esses dados e vai trazer uma devolutiva dizendo, né, olha, a gente teve maior demanda apresentada em tal segmento, em tal área, isso tudo é importante. Mas também a gente precisa lembrar que, no mínimo, uma dessas atividades obrigatoriamente precisa ser presencial. Então, pode usar todas essas opções aqui, mas, no mínimo, uma delas obrigatoriamente presencial. Vamos para o 4? Inclusive, pessoal, quem quiser aí tirar um print ou quem quiser pedir esse documento aqui, depois a gente pode estar mandando, tá? Mas lembrando que está lá no site do Ministério da Cultura. Mas quem quiser ver aqui, principalmente esses quadros aqui, tá, de opções de como realizar essas consultas públicas, acho que é muito interessante, tá? Entra lá, então, ó, lá no Instagram, aqui embaixo está o nosso Instagram aqui, né? Então entra lá, manda um direct lá, que a gente manda o documento depois, né? Combinado, isso mesmo. Então, divulgue as consultas com antecedência razoável e ampla publicidade. Bom, aqui a gente tem um destaque, né? Divulgue com antecedência e ofereça prazos razoáveis para a comunicação chegar aos diferentes atores sociais interessados em participar. Verifique se o seu município ou estado possui regras sobre o período prévio adequado para a divulgação. Bom, alguns municípios têm leis, né, que determinam um prazo mínimo, um prazo máximo e tal, mas eu acho que o mais importante aqui é a gente ter o senso, né? O senso de que, para que chegue em todo mundo, a gente precisa ter um tempo aí de divulgação, e também aquela questão da coletividade, né? No momento em que chegou a informação para mim, eu imediatamente vou repassar primeiro para os meus grupos, né, para aqueles que estão na minha volta, mas ir compartilhando isso com todos os outros grupos, para que toda a comunidade cultural possa estar participando dessa escuta pública. Chegando no 5, fala aqui sobre a condução, né? A condução dessas audiências públicas. O secretário de Cultura ou o presidente do conselho tem uma prerrogativa de conduzir, fazer a mediação dessas consultas, mas ela sempre precisa ser muito justa, né? E também precisa ser muito objetiva e transparente. Então a gente precisa chegar
com proposições e sair dali com resoluções, tá? Tem que ter alguma coisa definida ao final dessa consulta pública. Se for necessário fazer várias consultas públicas, não tem problema, mas quanto mais objetivo a gente conseguir ser, mais dinâmico vai ser e mais resultados a gente vai obter. E lembrando também que a Aldir Blanc, são vários ciclos, então a gente vai construindo, né? A gente constrói no primeiro ano, melhora no segundo, melhora mais ainda no terceiro, e a gente almeja aí um dia estar, né, fazendo o uso da melhor forma possível de todos os recursos, e depois desses 5 anos de Aldir Blanc, entrar numa nova fase, quem sabe aí no nosso sonho de utopia, nem existir mais editais, mas que exista financiamento aí para todas as entidades e artistas que fazem a cultura acontecer no dia a dia. Mas enquanto não chega, né, vamos para dentro na participação social. Vamos seguindo aqui para o próximo, então, que é o 6. Registre e sistematize para priorizar. Bom, aqui é aquela questão da sistematização, né, de buscar os números, de buscar os arquivos, de fazer fotos, de fazer registros, de buscar todos esses materiais que daqui a pouco vai servir para o próximo ano, ou para daqui 2 anos, quem sabe até para os próximos gestores que vão estar chegando. Muitas vezes, né, muda ali a gestão municipal, troca de prefeito, troca de secretário, troca tudo, para que não entre cego, né? Então chega já tendo algum material orientativo ali para estar se baseando. Então é muito importante essa sistematização. Aqui ainda tem um destaque: os processos participativos não se encerram na etapa da formulação do PAR, tendo em vista que a comunidade cultural pode desejar adaptar o plano de acordo com as novas demandas que surgirem nos territórios e segmentos do ente federativo. Então, o PAR em si, ele já foi, né? Do município, desse ciclo 2, todos os municípios já enviaram o PAR, novamente, plano de aplicação dos recursos, mas ele foi feito de uma forma não detalhada, tá? Foi feito com algumas diretrizes gerais, mas agora entramos num novo momento em que o recurso está chegando já nos cofres dos municípios, em que a sociedade civil deve se manifestar, dizendo, bom, lá no PAR está escrito que 80% do recurso vai para editais de fomento, ou seja, recurso para executar projetos. Bom, então tá, 80% do recurso vai para lá, mas agora a gente quer o seguinte: a gente quer que seja projetos de 15 mil, ou projetos de 30 mil, a gente quer que tenha tantos para o teatro, tantos para a música. Então, detalhar melhor esse plano de aplicação dos recursos é possível a qualquer tempo antes dos editais serem lançados, claro, né? Não dá para mudar depois do edital ser lançado, mas em todo esse período aqui, que antecede, é possível sim. Vamos para o 7? 7 agora. Incentive e exerça o controle social. Então, galera, todo mundo que está na prefeitura, eles têm uma responsabilidade política. Eles são cargos políticos. E embora o prefeito, os vereadores, muita gente ali foi eleito pelo povo, os demais foram indicados pelo prefeito. Então eles têm aí um certo compromisso em cumprir com aquilo que o governo municipal está determinando. Então muitas vezes eles ficam ali entre a opinião da sociedade civil e entre as exigências do patrão, que seria o prefeito, né? Então a gente precisa fortalecer esses gestores para que eles tenham embasamento de chegar no prefeito, de chegar no setor jurídico, nos outros setores, com leis, né, com informações e também com o apoio da população. Então, um gestor público vai se empoderar muito mais de poder chegar no prefeito e dizer: olha, a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui, porque a sociedade civil está nos pedindo de que seja de tal forma. Então, com certeza, isso vai sensibilizar o prefeito ou qualquer outro gestor para que as coisas aconteçam conforme determina a participação social. Nessa parte aqui, eu acho que é isso. Aqui também traz algumas informações que é mais específica para os gestores, né? E mais um destaque aqui: todo esse processo possibilitará à sociedade civil a exercer o controle social de como a Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura será executada no seu município. As boas políticas públicas surgem da escuta popular e da capacidade de construir arranjos institucionais e federativos que possam ser duradouros. Então, galera,
aqui antes de nós chegar no nosso finalzinho aqui, que a gente tem o nosso QR Code para buscar os anexos, né, dessas leis, eu quero usar essa última frase aqui, tá? Que é: as boas políticas públicas surgem da escuta popular e da capacidade de construir arranjos institucionais e federativos que possam ser duradouros. Bom, a gente já trouxe aqui em outro programa, inclusive eu estou com a camiseta aqui hoje, dos Agentes Territoriais de Cultura, que é o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que busca justamente a participação social na construção de políticas públicas, e como eu já falei, gosto de repetir, para que não fique políticos lá em Brasília, burocratas lá em Brasília, construindo leis aqui para nós, em Venâncio Aires, para o Vale do Taquari e Rio Pardo, sendo que eles nem conhecem nosso território, nossa região, eles não sabem se aqui é colonização alemã, ou se tem indígena, eles não sabem nada disso, quem sabe somos nós. E por isso a gente precisa dizer, tá? E eu, nesse meu trabalho como agente territorial de cultura, eu estou aqui também para isso, para trazer informações do governo federal até vocês, até as bases nos territórios, que é como a gente está fazendo aqui agora, nessa missão junto com a COAT, mas também, numa via de mão dupla, eu também estou aqui para recolher dados e informações do que existe no nosso território e levar para os nossos gestores municipais, estaduais e federais, também deputados, senadores, para que eles possam, a partir da nossa visão, da nossa opinião, da nossa realidade, construir políticas públicas que sejam mais assertivas e que realmente, né, tragam os potenciais que a cultura tem a nos oferecer, mas de uma forma muito mais forte e que impacte, né, e que possa fazer a transformação social, que, bem no final das contas, é assim que eu vejo a cultura, como uma grande ferramenta de transformação e de desenvolvimento social. E essa participação social, ela é importante, além de saber, assim, aonde estão indo os recursos e tudo mais, mas isso eu vou reforçar o que o Djalma diz aqui, que é a informação, né, que se tem do território, né? Então eu posso trazer um exemplo, por exemplo, do jornalismo, né? Uma coisa é tu fazer uma matéria por telefone, outra coisa é tu fazer uma matéria indo no lugar, colocando o pé no território, conversando com as pessoas, sentindo o clima e vendo com os teus olhos a realidade do local. Então, quem tem esse conhecimento da realidade do local somos nós, né? São as pessoas que estão com os pés nos territórios, vendo a necessidade, embarrando o seu calçado, né? Levantando a poeira lá, conhecendo lá os fundões desse Brasil maravilhoso, que muitas vezes essas políticas não chegam lá. Então, como é que essas políticas vão chegar lá? Porque tem pessoas como nós, ou os próprios agentes territoriais, que estiveram lá, que viram a realidade, então vão levar essas informações para todos os níveis, enfim, né, seja estadual, federal, né, ou municipal mesmo. Então é muito importante a participação social também para fazer com que não só o setor, né, que você participa, mas de uma maneira geral a cultura se desenvolva no nosso país. Muito bem. E aqui, só para concluir, então, né, e também uma questão de justiça, que embora a participação social esteja na nossa Constituição, né, que diz lá que todo poder emana do povo, na prática isso nunca aconteceu. A gente sempre teve muita dificuldade de se aproximar e ajudar a construir uma lei. Sempre que a gente teve alguma participação foi na pressão, no protesto, na força. E desde então da retomada do Ministério da Cultura, desde a reeleição do presidente Lula, as novas leis de cultura estão trazendo como premissa, né, como prerrogativa, ali, nos colocando como protagonistas, nos dando o direito e até um certo dever de estar participando, de estar colaborando e construindo. Então vamos aproveitar aí essas oportunidades que a gente está tendo, fortalecer e construir cada vez mais. É isso? É isso. Certo, então? Salve, galera. Brigadão aí e até a próxima. Até. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer.